açúcar representa 30% do que o Brasil exporta para o mundo de açúcar. Ela representa 34,8% do que o Brasil exporta para o mundo também de carne de aves. Então, é um mercado consumidor importante, principalmente para esses bens, para os alimentos brasileiros. Citando aqui agora os destinos, né, o principal é os Emirados Árabes, seguido da Arábia Saudita, mas também outros países que são economias um pouco menores, mas que também são importantes, como o Bahrein, o Omã. Isso está muito influenciado pelo minério de ferro. Mais de 90% do que o Brasil exporta para esses dois países é minério de ferro. Mas para a Argélia também, que é um principal destino na região, temos uma exportação mais diversificada, principalmente alimentos, né? Açúcar, soja e carnes. Esses crescimentos, né, de 2021 perante 2020 e antes da pandemia, em 2019, eles são considerados somente uma retomada ao que era a economia antes da pandemia, ou houve um crescimento também em relação ao que era antes da pandemia? Eu separo aqui os fluxos, né, de exportação e importação. Na exportação, principalmente alimentos, ele é muito pouco sensível à queda de renda. Então, na medida em que os consumidores são afetados por uma queda da renda, eles deixam de consumir outros bens, né? Alimentos são bens mais essenciais, então eles continuam comprando, né? Então, o Brasil, em geral, ele manteve uma exportação alta mesmo em 2020, né? Ele foi o nosso valor exportado foi mais afetado por quedas de preço, mas não por quedas de volume no ano anterior, o ano de 2020, que foi mais afetado pela pandemia. Mas cresceu sobre esse volume alto em 2021, mas também a retomada, a maior atividade econômica também influenciou. Já do lado da importação, a recuperação econômica ela explica melhor o crescimento das compras brasileiras, ao contrário da exportação, que foi um crescimento em cima de um volume já grande no ano anterior, mas do lado da importação não. Principalmente na primeira metade do ano tivemos um movimento mais de recuperação e nos últimos meses do ano um movimento mais puxado por um crescimento econômico mesmo, maior demanda, não só por conta de um efeito estatístico, né, de uma base de comparação menor. E agora eu queria falar um pouquinho das importações do Brasil por produto. Os países árabes aparecem na lista de principais países de alguns produtos específicos, né? Pela lista que a gente pode acessar lá no site da Secretaria de Comércio Exterior, o Marrocos aparece em terceiro lugar nas importações por produtos adubos ou fertilizantes químicos, atrás da Rússia e da China, e um crescimento de 77%. E nessa mesma lista, com esse mesmo produto, em sexto lugar aparece o Catar, em oitavo Omã, em nono Arábia Saudita, em décimo Argélia, ou seja, temos aí 5 países árabes vendendo muitos fertilizantes para o Brasil, e destaca Omã com aumento de 640%. Esse aumento é porque Omã começou a exportar fertilizantes faz pouco tempo para o Brasil, ou tem outra explicação? A região ela representou, né, no ano passado 27,8% de todo o adubo fertilizante importado pelo Brasil, né? Isso ilustra a questão da complementariedade da pauta, né? Uma vez que exportamos bens agropecuários e importamos insumos para a agropecuária, né? Esses adubos e fertilizantes somou 40,2 bilhões em importações no ano passado, né, da região. Temos uma previsão de safra recorde para esse ano. O Brasil, tradicionalmente, é um grande demandante desses insumos, uma vez que produzimos pouco e necessitamos muito para a nossa produção. E observamos também uma disparada de preços, né, no ano passado, né? Então, além de um volume maior, por conta de uma demanda maior de safra recorde do Brasil, né, a despesa brasileira com esses bens cresceu por conta de aumento de preços, né? Na medida em que grande parte desses adubos fertilizantes são derivados de petróleo, né? Então, ele acompanha essas cotações, né? Então, houve um aumento da importação por conta de preço e por conta de uma maior
demanda brasileira de adubos e fertilizantes. Só para explicar para os nossos ouvintes, quanto maior a safra for, mais adubo eles vão precisar, ou quanto mais adubo eles colocarem, maior vai ser a safra? Como que funciona? O que vem primeiro? Depende um pouco da relação de custo, né, do produtor. Se o produtor ele tem uma perspectiva de preço maior do seu bem final, ele investe mais em insumo. Uhum. E com mais insumo, ele tem maior produtividade, né? Ele compra mais adubo. Por outro lado, ele pode investir, se ele tem uma perspectiva de preço menor, pode ser que ele não invista tanto em insumo, ou que ele invista mais em área, que ele prefira produzir numa área maior. Também vai demandar mais adubo fertilizante, mas uma proporção menor em relação à área cultivada. Depende um pouco dessa relação de produtividade, né? O quanto ele vai comprar de insumo ou não, mas em geral é uma demanda crescente, né? A demanda mundial de alimentos cresce, o Brasil precisa de mais insumo, a área disponível é cada vez menor, então ele tem que investir em produtividade. Produtividade é adubo, né? Não só tecnologia de produção, mas também insumos melhores e mais insumos para aumentar a produção. Vamos passar para o próximo produto, óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos. Também vi destaques aí na lista dos 10 principais países. Em terceiro lugar, os Emirados Árabes Unidos tiveram um crescimento de 346%, né, nas vendas dos óleos combustíveis para o Brasil no último ano, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em seguida, vem Países Baixos, Holanda, Espanha, Rússia e, em sétimo lugar, a Arábia Saudita, que também teve um crescimento bem grande, de 691%. Como que a gente pode analisar esse cenário, Erlon? Historicamente, o Brasil importa petróleo bruto de três principais parceiros, assim, agregando aqui os países árabes, né, o tradicional, a África, né, principalmente Nigéria e Argélia, que está dentro dos países árabes também, né, mas a Nigéria, e os Estados Unidos, né, esses são os grandes fornecedores de petróleo bruto ao Brasil, né, e tem essa questão do relacionamento histórico e da capacidade de oferta desses países, mas também o mercado de petróleo é um mercado muito de oportunidade, né, você compra ali, negociação em bolsa, né, o que está disponível é importado no momento, né, além de contratos, né, mas depende muito dessa questão de oportunidade de preço, né? Então, os países árabes recuperou nesse último ano, cresceu, né, a importação ali de petróleo dessa origem. A Nigéria recuperou também, mas o principal fornecedor era a Nigéria, né, e agora mudou um pouco o perfil, diversificou um pouco mais para o país árabe, né, voltando a ser aí nesses principais fornecedores, né, mas essa é um pouco do histórico aí desse mercado. Certo. E agora eu queria que você fizesse uma estimativa e se existe já alguma estimativa para 2022 de manter as coisas como estão ou de se vai haver algum crescimento que a gente possa destacar aí em algum mercado, tanto árabe quanto não árabe, como que vão ficar aí as negociações de vendas e compras do Brasil? A primeira previsão para o comércio exterior brasileiro de 2022 da Secretaria de Comércio Exterior aponta para uma exportação de 284,3 bilhões de dólares, representa um pequeno aumento de 1,4% em relação ao montante de 2021. E aponta por um leve recuo das importações de 204,9 bilhões de dólares, um recuo de 6,6%. Isso representa uma queda da corrente de comércio de cerca de 2%. É natural que, após um grande crescimento, como o que observamos no ano passado, haja alguma acomodação dos fluxos de comércio. Né? O ano passado foi um ano de recuperação de demanda crescente. Esse ano, 2022, é um ano de acomodação do crescimento econômico, tanto mundial quanto brasileiro. Então, como eu disse, o comércio exterior responde muito a essa atividade econômica.
Por outro lado, em relação às importações específicas dos países árabes, né, como são compostas principalmente de bens de petróleo, derivados de petróleo, e são observados, são esperados preços crescentes, né, para esses produtos, é possível que a importação dessa origem continue crescendo, né? E com essa cotação crescendo também no mercado internacional, sabemos que a atividade econômica ali é muito influenciada, né, por esse setor. Então, a renda dos países árabes também deve crescer, então deve demandar mais bens brasileiros também. Então, mesmo com essa expectativa nossa mais conservadora, né, de cerca de uma pequena queda da corrente de comércio, né, cerca de estabilidade para esse ano, o comércio bilateral é provável que continue avançando mais e continue ganhando participação nessa corrente de comércio brasileira. Certo. E eu queria saber se existe também alguma projeção para haver uma maior diversificação da pauta de exportações, se tem algum projeto em curso, algum incentivo para que isso aconteça. O Ministério da Economia, a Secretaria de Comércio, ela tem diversas ações, né, para mitigar barreiras no comércio internacional, né, desde negociações tarifárias, acordos comerciais, até negociações mais específicas. É uma atuação constante, né, e de longo prazo, né, e observamos aí também redução de barreiras à importação, facilitação de comércio, diversas ações que são transversais, né? Não temos um programa específico de incentivo a um setor, mas sim ações transversais que busca mitigar e dar competitividade tanto às exportações brasileiras quanto diminuir custo de importação também, né? Como eu disse antes, as importações são muito importantes para a atividade econômica, né? Então buscamos também facilitar as importações. Muito obrigada pela sua participação, Erlon. Volte sempre bem-vindo aqui no AmbaCast. Obrigado, estou à disposição aí para quando precisarem. Espero que tenha sido claro aqui nas falas e que tenha contribuído aí para o programa de vocês e para a agência. E você já sabe, o AmbaCast é o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, ligada à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por ouvir, deixe sua opinião e fale com a gente pelas redes sociais. Para mais notícias, assine a nossa newsletter em amba.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa foi mais uma edição do AmbaCast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima. Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.